Olá, amigo ligado na programação da TVT ou você que está nos assistindo por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, em que você vai ver o avanço da supercomputação no Brasil. Investimentos de 300 milhões devem elevar a capacidade supercomputacional instalada no país até o próximo ano. Mas antes, a gente vai mostrar para vocês o resultado de um trabalho de pesquisa realizado por alunos do primeiro ano do ITA. Confira. Para aqueles que não conhecem, o ITA, um Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fica dentro do complexo do DCTA, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que a Aeronáutica mantém em São José dos Campos. E foi no laboratório de biologia que a gente conheceu o Matheus, um dos alunos que estava no primeiro ano do ITA no ano passado e que participou do projeto. Como é que foi a decisão de vocês, alunos de primeiro ano, de encampar esse projeto? Por que essa escolha? Bom, os professores deram total liberdade para a gente poder escolher o projeto na área que a gente quisesse. E a gente foi um pouco para essa linha de bioplástico, de ter algo biodegradável, algo que envolvia a natureza. Então a gente conversando com o Lênin, que foi nosso orientador, ele já tinha mexido um pouco com essa parte de fermentados e ele acabou achando um artigo que justificasse a ideia de toda a pesquisa. Então a gente se baseou nisso para pesquisar mais e aplicar de fato na prática, né, que foi o nosso diferencial. O Lênin, orientador do trabalho, é um professor de química que atua no apoio técnico aos alunos do laboratório. A solução para o problema do projeto, porém, veio de um conhecimento adquirido em uma outra graduação pouco convencional para métodos científicos. Eu sou formado licenciado em Química, né, técnico em Química e também formado em Gastronomia. Oh, que bacana! Então, para misturar os produtos, eu já tenho até uma certa prática, digamos assim, né? Sim, eu costumo usar bastante técnicas assim que eu aprendi na cozinha, né? No laboratório de química, né? Então até, por exemplo, a ideia de usar o kombucha, né, que é um chá fermentado, veio justamente dessa minha experiência em gastronomia, né, de me questionar, assim, pô, e essa celulose aqui, né, o que a gente pode fazer com ela, né, dentro da cozinha, né, que é uma coisa comestível e aplicar isso dentro da ciência da química, que eu brinco assim, a química, a cozinha é uma extensão da química, né? Que tudo ali tem alguma explicação, algum sentido, um fenômeno que acontece que pode ser explicado pela química, né? Por exemplo, o amido de batata, né? Quando a gente vai fazer, ou por exemplo, o amido de milho que a gente usa, que o pessoal conhece como maisena, que vai espessar alguma mistura para fazer um manjar e tudo mais, é muito similar ao que eles fazem com o amido de batata na hora de fazer o bioplástico, né? Você precisa chegar na temperatura de geleificação da mistura, que são 73 graus Celsius, né? Para que você tenha a correta dispersão, né, da água no amido, para que ele fique quando ele seca, ele fique mais ou menos nessa consistência, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa fez uma polenta, né, vamos dizer, em casa, e a polenta envelheceu, ela chegou na temperatura de gelificação, você forma um filme. O que a gente faz aqui no laboratório de química, né, é usar todo esse conhecimento, né, da química tradicional e aplicar em uma tecnologia. A gente ainda vai voltar a falar com o professor e sobre as habilidades na cozinha aplicadas à ciência, um pouco mais para frente. Mas agora vamos conferir como foi efetivamente a realização da experiência. Bom, isso aqui é a bebida de kombucha sendo fermentada durante o processo tradicional de fermentação dela. Que bebida é essa? Então, é um chá famoso, originado da China, que ele contém algumas bactérias, algumas leveduras. Então, tipo, ele passa por todo o processo de fermentação, igual outras bebidas comuns, tipo o vinho. Só que durante o processo de fermentação dele, acaba sendo formada uma película protetora que as bactérias produzem utilizando o chá. Então, as bactérias consomem o chá
e produzem uma película para proteger. E essa película ela é feita de celulose. E essa celulose a gente consegue passar por todo o processo de tratamento, que você estará melhor, e ela pode ser incrementada no plástico original. Seria a película essa formação branca que está nesse segundo vidro aí? Esse aqui é a formação gelatinosa, né, da película de kombucha, mas ela já sendo mais tratada, né? Não tem aqui uma versão mais bruta dela, né, quando ela acaba de sair daqui. Mas é isso assim. Legal. E por que tem essas folhas aí? O que tem? Qual a relação dessas plantas? Então, isso aqui essa película, quando ela termina o processo de tratamento, né? Ela fica toda seca e ela pode ser triturada. Então a gente aplica ela na versão de pó no nossa receita de plástico. Isso aqui é logo após todo o processo de tratamento. Então bacana. Então ela se transformou digamos assim, nessas folhas secas. Vocês transformam ela em pó e aí ela vai virar o quê? Ela vira meio uma carguinha, né? A gente consegue ter aqui uma versão de pó dela. Ela é adicionada direto na receita do plástico, né? Durante uma das etapas da formação dele. A solução está sendo mexida, aquecida, né? A solução original, né? A partir de amido de batata, de ácido acético, nitroglicerina, você consegue adicionar nessa etapa da formação do plástico, né? Que é uma receita comum, tradicional, né? Antiga. Qualquer um pode fazer em casa, inclusive. O diferencial é a adição dessa carne, né, que a gente chama, o termo técnico, na receita. A professora responsável pelo projeto avalia de forma positiva a experiência para os alunos. Segundo ela, muitos deles nunca tinham tido experiência prática em laboratório. Esse tipo de projeto é uma metodologia que a gente tem aplicado aqui no ITA, na disciplina de Química Laboratório, faz cerca de 10 anos. Até então, as aulas de Química no laboratório eram com roteiros que a gente disponibilizava, o aluno apenas seguia o roteiro, né? E a gente viu que com o tempo os alunos realmente foram mudando e esse tipo de aprendizado já não estimulava tanto eles no aprendizado em Química. Então, a partir de então, a gente introduziu essa metodologia de projetos, que é uma metodologia muito mais ativa, na qual o próprio aluno escolhe um tema de projeto que ele deseja trabalhar no laboratório e ele mesmo vai passando para a gente, aula a aula, o que ele vai fazer em relação ao tema do projeto, sempre com os professores orientando, o que seria mais adequado, o que não, o que dá para fazer no nosso laboratório. Então a gente vai conduzindo, mas o próprio aluno é dono do projeto dele e dessa forma eles ficam muito mais estimulados, o aprendizado ele flui muito mais naturalmente, além de trabalhar também outras competências, né, bastante importantes para a vida, no mercado de trabalho e para a vida, né, como trabalho em grupo, liderança, enfim, solução de problemas, né, se eles ao longo do projeto se deparam com muitos problemas e tem que então buscar soluções, sempre envolvendo a química, né? Mas então todas essas competências são também trabalhadas, né? E dessa forma então cada aluno desenvolve o seu projeto e tem um aprendizado muito maior em química. A gente estava conversando antes aqui de que de certa forma surpreende o projeto ser de alunos de primeiro ano. Esse tipo de projeto se estende aí ao longo de todos os anos da graduação. O que de bacana que já surgiu, por exemplo, em projetos em anos anteriores? Então, a gente já trabalhou com muitos temas, né? Como eu falei, já faz cerca de 10 anos que a gente trabalha com o projeto e cada grupo de 5, 6 alunos trabalha com um tema, né? Então, são muitos temas, né, que a gente já trabalhou e assim, a gente começa com esse primeiro ano, mas muitas vezes esses projetos tornam-se, né, tão interessantes que a gente segue, né, com alguns alunos de IC que têm interesse em continuar o trabalho, ou mesmo os projetos são continuados pelas próximas turmas, né? E ainda alguns projetos específicos a gente ainda consegue desenvolver na pós também, como mestrado, doutorado com outros alunos, já são projetos que a gente consegue, né, avançar melhor, né? Então assim, não são projetos que em geral finalizam, né, ali no primeiro ano, a gente consegue dar continuidade sim. O Marcos, outro aluno a ter participado do projeto, afirma ter alcançado uma realização pessoal com a atividade. Eu gostei bastante de poder descobrir que eu posso produzir algo novo, algo que talvez seja melhor para o mercado, algo biodegradável que eu espero que talvez ajude a melhorar um pouquinho o mundo, mesmo que seja só um passo. No meu primeiro ano da faculdade eu descobri que eu posso melhorar o mundo. Quando você estava lá estudando pra caramba para poder passar no ITA, você imaginava algo assim ou você imaginava que você chegar aqui só via avião?
Acho que quer chegar aqui e continuar estudando, isso por nada. Mas sobre que estuda por um motivo que tem razão antes de estar aqui estudando o que a gente estuda. A química era uma coisa amigável para você antes dessa experiência? Você já tinha tido alguma experiência com química laboratorial antes? Nunca. Sempre foi só teórico, pré-prova, estudar, livro. Nunca vim para o laboratório e produzir algo. Bom, então aqui muita gente tem contato, né, com as matérias fundamentais que o vestibular acaba cobrando, né, a matemática, a física, a química. E esse foi o nosso contato, né, no primeiro ano com a química, né. A gente teve uma parte teórica no primeiro semestre e no segundo semestre uma aplicação prática, né. Talvez outras pessoas de outros cursos não tenham mais contato, então foi algo bem da hora, porque todo mundo teve pelo menos um contato com o laboratório na prática, né. A gente fica estudando muito, vendo muitas teorias e acaba não vendo essas aplicações na vida real. Mas a gente aqui conseguiu ver aplicações práticas pela teoria que a gente acaba estudando por muito tempo. Então foi uma coisa bem bacana na matéria de química 28. Qual que foi a maior dificuldade que eles tiveram ao longo do trabalho que a senhora acompanhou? Então, eu acredito que esse grupo que trabalhou com bioplástico, eles tiveram bastante dificuldade na formulação mesmo do plástico. A gente mesmo aqui no departamento nunca tinha trabalhado com esse tipo de bioplástico, então foi assim, novo pra gente também, então também fomos buscar na literatura. Então a gente vai pegando alguns trabalhos, a gente tenta reproduzir, nem sempre ocorre da forma como está falando, porque a gente acaba tendo que fazer adaptações, né? Então, assim, a formulação, quanto colocar de cada ingrediente, vamos dizer assim, qual temperatura alcançar, fizeram muitos testes de temperatura, né, qual temperatura é melhor para a formulação do plástico. Então, chegar na formulação básica, tanto do plástico sem a carne, né, sem a celulose, como com a celulose, foi o que mais deu trabalho, assim. Então, eles ficaram ao longo de 6 meses fazendo testes, mudando algumas formulações, até chegar na formulação final, que ficou melhor. O pessoal que está em casa entender, não adianta entrar no Google e digitar como fazer bioplástico, porque não vai aparecer uma receita pronta lá. Né? Então, a receita base, né, de amido de batata tem bastante na literatura, mas colocar, né, a carga de celulose, né, isso realmente, e ainda mais celulose bacteriana, né, que foi o caso deles, é bastante diferente, né, é bem raro de se encontrar. A possibilidade de desenvolver tecnologia para auxiliar a preservação do meio ambiente também foi considerada positiva na experiência. No caso, essa já vem sendo bem discutido, né, no mundo inteiro, o bioplástico, né, para substituir, e o que falta nele são propriedades que o tornem competitivo com o plástico feito com petróleo. Então, a gente teve a ideia do quê? De usar a celulose, né, que já é usada como um reforço em outros tipos de plástico, né, no bioplástico de batata, para aumentar essa propriedade, né, de resistência, atração, e conseguir um resultado legal que se aproxime, que ele seja competitivo com a ciência tradicional. Então a gente espera que os alunos desse ano, né, da turma 28, continuem esse projeto, né, ou então que algum aluno de C, né, futuramente continue esse projeto aqui com a gente. Legal, só por curiosidade, seu mestrado em biocombustível, você vai estar extraindo a partir do quê? De mamona? De óleo? Não, óleo de cozinha usado, né, e a gente vai usar, eu pretendo usar um catalisador da casca do ovo. A gente calcina, né, essa casca do ovo, né, mas o meu objeto mesmo está um pouco atrás, porque eu vou purificar esse óleo de cozinha usado com um carvão ativado feito da borra de café. Então essa borra de café que a gente pega e joga fora, né, eu vou transformar essa borra de café em um produto tecnológico, né, um carvão ativado, e esse carvão ativado vai purificar esse óleo de cozinha usado para que ele esteja no nível necessário para produzir o biodiesel. Porque o óleo de cozinha usado, além de muitas impurezas, ele tem uma acidez muito elevada, né? Então o pessoal fala da acidez do azeite, acidez, né, do óleo. Então ele foi muito usado, muito oxidado, e se você tentar fazer algum biodiesel com ele, provavelmente você vai produzir sabão e não biodiesel. Então por isso você precisa fazer um pré-tratamento desse óleo de cozinha, né? E para conseguir que ele entre na cadeia dos biocombustíveis, né? A Air France, a Airbus, né, já conseguiu produzir
querosene de aviação com óleo de cozinha usado. A Europa domina essa técnica, né? E o Brasil está muito atrás. Menos de 4% do biodiesel produzido no Brasil é usado, do óleo de cozinha usado. Então, em vez de fazer sabão, que é uma tecnologia, mas de baixo valor agregado, nós poderíamos estar usando óleo de cozinha usado para produzir bioquerosene de aviação, que é super possível. A França domina essa tecnologia, né? Já fez voos da França até o Canadá com 16% desse bioquerosene, né, dentro do motor. Então, a minha intenção, né, como aluno de mestrado aqui do ITA, é conseguir a gente se equiparar, né, tecnologicamente a esses outros países que já têm as suas patentes, já têm a sua rota, né, a gente desenvolver a nossa. Óleo de cozinha, casca de ovo e borra de café. Borra de café. A culinária também. Exatamente. E indignação também de ver tanta coisa indo pro lixo, né? Enquanto, por exemplo, a Inglaterra já consegue, alguns pesquisadores conseguem fazer bioquerosene de aviação com dejetos de esgoto, né? A gente ainda está usando óleo refinado de soja, né, para produzir combustível, né? Então, em vez de esses resíduos irem para aterros sanitários, serem poluírem realmente o meio ambiente, a gente conseguir reutilizá-los, né, em uma via tecnológica. E eles têm potencial para isso, né? A própria borra de café já foi mostrado que ela, como carvão ativado, ela consegue absorver estrôncio, chumbo, outros metais pesados. Então é uma tecnologia que poderia ser empregada, por exemplo, na descontaminação de rios, né, de efluentes, como teve o caso ali nas terras Yanomamis, né, na Amazônia, contaminação de mercúrio, chumbo, que impede que aquelas populações, né, tenham um alimento saudável, né, que é a base do peixe. Então eu acredito muito nessa linha de pesquisa, né, junto com a minha orientadora, a Luciana, a gente está tentando desenvolver esses projetos com um viés um pouco mais sustentável. É diferente, né, da ciência tradicional que a gente costuma ver, né, principalmente aqui no ITA, mas eu acredito que tem muitos outros pesquisadores que estão na vanguarda, né, de começar a pensar um pouco fora da caixinha. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência você confere as informações sobre o novo supercomputador do INPE. E o Brasil está ampliando sua capacidade de supercomputação. O assunto foi o tema principal na edição de março da revista FAPESP e destacou entre os investimentos os 200 milhões de reais que serão investidos para a aquisição do novo supercomputador do INPE, além dos 100 milhões de reais que serão destinados à ampliação da capacidade computacional do supercomputador Santos Dumont, que é mantido no Laboratório Nacional de Computação Científica no Rio de Janeiro. O LNCC abriga o supercomputador Santos Dumont, um dos únicos 5 supercomputadores da América Latina a aparecerem na lista Top 500 dos 500 maiores supercomputadores do mundo. Desses 5 supercomputadores, somente o Santos Dumont é aberto a toda a comunidade científica e tecnológica nacional. A capacidade computacional do Santos Dumont é de 5 petaflops, ou seja, 5 quatrilhões de operações matemáticas por segundo. Isso equivale à capacidade computacional de mais de 10 mil computadores de mesa. Essa enorme capacidade representa uma mudança importante no panorama nacional para os pesquisadores brasileiros que demandam computação de alto desempenho. Isso porque permite não só acelerar os resultados das pesquisas, como também viabiliza a análise de dados e a simulação de problemas de tamanho antes inimaginável no país. Ainda segundo a revista FAPESP, o investimento no supercomputador Santos Dumont poderá quintuplicar a capacidade de processamento dos atuais 5.1 petaflops para até 25 petaflops.
O Brasil Consciência acompanha a novela para a substituição do supercomputador Tupã do CPTEC INPE de Cachoeira Paulista desde 2019. O Tupã, na verdade, já deveria ter sido substituído em 2015 e funciona hoje praticamente apenas para rodar alguns sistemas e pesquisa no CPTEC. O Instituto faz a previsão numérica do tempo utilizando um upgrade que foi adquirido em 2018. Mas tanto o novo módulo quanto o Tupã já são considerados obsoletos para o trabalho. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, falando de expansão do parque de supercomputação disponível ao Brasil, a gente não poderia deixar de falar da aquisição do novo supercomputador por parte do INPE, uma aquisição de 200 milhões, liberada a partir de recursos descontingenciados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, né, o FNDCT, e que está a pleno vapor em andamento lá no INPE para ser instalado no CPTEC de Cachoeira Paulista. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar mais uma vez com o Dr. Ivan Márcio Barbosa, que é o coordenador de infraestrutura de dados e supercomputação lá do INPE, que está coordenando esse processo de aquisição. Boa tarde, doutor Ivan, obrigado por você ter atendido aí ao nosso convite. Neste momento, como é que está a licitação para aquisição do supercomputador? Da última vez que a gente falou, vocês estavam em via já de começar, de lançar o documento e começar a receber proposta. Boa tarde. Boa tarde, Edmund. É um prazer atender vocês do Brasil Consciência. É uma grande oportunidade para nós, aqui no INPE, mostrarmos o trabalho que nós estamos fazendo de toda essa modernização, de todo o sistema de supercomputação do INPE, que trará muitos benefícios para a sociedade brasileira. Então, nós temos um projeto chamado RISC, que é Renovação da Infraestrutura de Supercomputação. Esse projeto, o valor total de R$ 200 milhões, e ele tem 7 metas. A primeira meta é a parte de supercomputador. Depois, a segunda meta é a parte de armazenamento de dados. Nós produzimos um volume de dados muito grande. A terceira meta, ela é toda a parte de infraestrutura elétrica, ar-condicionado e água tratada dentro do prédio do CPTEC. A quarta meta é a instalação de uma usina de geração de energia elétrica fotovoltaica. A quinta, a sexta e a sétima meta, elas estão relacionadas ao desenvolvimento do novo modelo de previsão numérica de tempo e clima, liderado pelo INPE por toda a comunidade brasileira e a comunidade aqui na América do Sul. Então, temos muito trabalho, como você falou, muitas coisas acontecendo, é muito desafiador para nós. Então, nós não temos apenas a aquisição do sistema de supercomputação. Então, eu vou fazer um overview do que está acontecendo em cada uma dessas metas, tá? Perfeitamente. Em relação à modernização do sistema de supercomputação, primeiro eu gostaria de explicar o que é um supercomputador, para deixar bem claro para as pessoas entenderem, né? Então, um supercomputador é um computador com muita memória rápida, com muitos processadores, também com muita área para armazenamento de dados, tá? Então, nós temos dois tipos de arquitetura. Um chamado arquitetura massivamente paralela, que é um supercomputador com muita memória, muito processador, muitos discos rápidos, é uma máquina monolítica. E a outra opção, a outra arquitetura, são clusters de processamento de alto desempenho, que são um conjunto de máquinas menores que juntas ela atinge uma performance P. Então, a performance do sistema de supercomputação ela é medida a quantidade de operações matemáticas em ponto flutuante por segundo. Então, um cluster de processamento de alto desempenho ele pode atingir uma performance de 1 petaflop, como um supercomputador também pode, uma máquina massivamente paralela também pode.
Mas as arquiteturas, elas são muito diferentes, tá? Tem também um outro tipo de arquitetura, que é a arquitetura de resfriamento desse sistema de supercomputação. Então, se nós pegarmos o nosso notebook e colocarmos na perna, a gente vai observar que ele esquenta muito, né? O próprio celular esquenta muito. Então, essas máquinas maiores, elas geram muito calor e elas precisam ser refrigeradas. Então, elas têm diferentes arquiteturas de refrigeração. Uma refrigeração ao ambiente, com ar-condicionado. Refrigeração à água gelada. Ou refrigeração à água à temperatura normal. Então, todas essas coisas, esses detalhes, essas características são muito complexas. Então, fazer um edital de supercomputação é uma tarefa bem complexa, não é só apenas eu, são vários colegas aqui do INPE que estamos trabalhando para fazer uma seleção de uma empresa que vai fornecer essa solução de sistema de supercomputação e sistema de armazenamento. Agora, um ponto importante é o seguinte: os modelos numéricos aqui do INPE, eles são baseados em CPU. Então, tem outros tipos de processadores. Nós temos CPU, é o que nós temos semelhante nos notebooks. Tem placas aceleradoras gráficas, são chamadas GPUs. E tem outros tipos de processadores, como o ARM, tá? Então, a nossa aquisição dessa nova máquina era baseada em CPU, porque os modelos numéricos nossos são baseados em CPU. À medida que o tempo vai avançando, nós iremos portar esses modelos para outros tipos de arquiteturas de computação, como, por exemplo, GPU. Então, foi feito um amplo estudo para definição das características dessa nova máquina, considerando, por exemplo, o tipo de processador, o tipo de refrigeração e como ela seria instalada aqui no prédio CPTEC. Tá? Então, inclusive, por exemplo, cada rack dessa máquina pesa 2,5 toneladas, 3 toneladas. Então, é necessário fazer, por exemplo, um reforço na laje aqui do prédio CPTEC. Então, é um equipamento muito complexo. E aí, a finalização do processo licitatório da parte interna, ela está muito próxima de ser concluída. Nós imaginamos que em breve estará na rua isso daí. Então, isso é um anúncio que será feito, muito provavelmente, pelo diretor do INPE, Dr. Clésio Dinardim, a ministra Luciana Santos, que isso vai dar um salto tecnológico muito grande para o INPE e para a meteorologia nacional. Paralelamente a esta aquisição do supercomputador, nós estamos fazendo outras aquisições, como sistema de armazenamento de dados paralelo, que vai ser utilizado para armazenar essa grande quantidade de dados produzido pelos modelos numéricos, de previsão de tempo e clima. As imagens de satélite que nós recebemos aqui, de diferentes tipos de satélites aqui no INPE. Tem também a parte de infraestrutura elétrica, nós estamos adquirindo novos sistemas de resfriamento, que nós chamamos de chiller, torre de resfriamento, então nós estamos fazendo toda essa modernização elétrica, ar-condicionado e água tratada dentro do prédio do CPTEC. Também precisamos modernizar a nossa subestação de energia elétrica, que inicialmente ela terá 5 megawatts, que é uma demanda que nós estamos tendo e teremos daqui para frente, porque esse projeto RISC, esta é a primeira máquina de 4 máquinas, Edmund. Então, quando nós concluímos essa primeira instalação, uma vez definido o vencedor, nós já vamos iniciar os trabalhos para a segunda máquina, que pode ser uma expansão da arquitetura que nós tivemos, ou pode ser uma licitação do zero. Vamos trabalhar nisso daí para vermos qual seria a melhor solução que atende às necessidades do INPE. Então, nós estamos adquirindo sistema de supercomputação, sistema de armazenamento, sistemas elétricos de ar-condicionado, a subestação. Bom, atualmente, aqui o INPE, manter um data center, um centro de dados, ele é muito custoso para qualquer organização, seja pública ou privada. Então, o custo de energia elétrica ele é elevadíssimo para manter todos esses equipamentos. Só para você ter uma ideia, nós gastamos entre 4.800.000 a 5 milhões de reais por ano, né? Então, a meta 4 é justamente para nós reduzirmos o nosso custo operacional e iremos instalar uma usina de geração de energia elétrica fotovoltaica com painéis solares aqui na área do INPE, de forma que a gente consiga reduzir esse nosso custo operacional e esse dinheiro que nós iremos
economizada a energia elétrica, nós faremos um reinvestimento em mais sistemas de armazenamento, em servidores, em sistemas de supercomputação, de forma que a gente consiga operar com um custo bem menor que operamos hoje. Isso é um desafio muito grande, né? São muitas tecnologias de ponta que nós estamos adquirindo, estamos trabalhando, são muitas metas paralelas que nós estamos trabalhando, de forma que nós tenhamos esse sistema de supercomputação instalado o mais breve possível, de forma que a gente consiga operacionalizar esse novo modelo de previsão numérica de tempo e clima, o MONAM, que trará muitos benefícios para a sociedade brasileira e a sociedade internacional. O Brasil Consciência já trouxe informações sobre o supostamente revolucionário modelo matemático brasileiro chamado de MONAM. Há um ano, em março de 2023, trouxemos a entrevista do coordenador do desenvolvimento que detalhou o assunto. Junto com essa iniciativa de ter um novo supercomputador, também nós iniciamos a iniciativa de ter um novo modelo, um modelo mais moderno, que está no estado da arte, na fronteira do conhecimento, né, com algumas novidades. Uma grande novidade que se destaca é o fato de ser um modelo comunitário. Não é um modelo desenvolvido somente pelo INPE, mas é um modelo que o INPE está comandando o desenvolvimento, mas ele agrega todo um esforço nacional envolvendo diversas universidades e outros institutos federais, como, por exemplo, o INEMET, o Sensipan, e também as Forças Armadas também estão trabalhando nesse esforço, né? Nós temos um comitê científico formado por 32 pesquisadores de diversas instituições do Brasil. Esse comitê científico define, gera os requisitos e norteia o desenvolvimento do modelo. Esse é um projeto de longo prazo, porque é um modelo do sistema terrestre, ele não é um modelo só atmosférico, então ele é um modelo que vai poder prever as circulações oceânicas, prever a parte de superfície, por exemplo, a questão do crescimento das lavouras, qual a melhor época para plantio, envolvendo também a parte de poluição do ar e também o espaço superior, né, para fazer previsão de clima espacial. Então, essa complexidade toda, você não consegue desenvolver isso rapidamente. Você tem um certo tempo para você desenvolver cada um desses componentes e depois conectá-los de uma forma bem harmônica e bem correta, né? Então, esse é um projeto de longo prazo, são 10 anos que foram estabelecidos para colocar o país na vanguarda do conhecimento científico na questão do clima, né? E esse já se transcorreu um ano, e desse primeiro ano nós estamos agora definindo o componente atmosférico, né? Que é aquele que vai tratar das nuvens, da precipitação, temperatura do ar, assim por diante. A nossa meta é, até o final de junho, agora, ter um componente atmosférico definido, até o final do ano ter ele validado e implementado em termos de software. E aí, então, assim que chegar, que nossa expectativa é que a primeira partição desse supercomputador chegue até o final do ano, né? No final do ano, a gente deveria inaugurar o novo supercomputador já rodando o MONAM, mas apenas o componente atmosférico. Uma vez terminada essa fase do atmosférico, nós vamos trabalhar na questão oceânica, na questão dos gelos marinhos, na questão da superfície, e vamos acoplando paulatinamente cada um desses componentes, testando, validando, né? E aí nós podemos, por exemplo, estender para a previsão de clima sazonal e até mesmo o objetivo maior, final do nosso grande projeto, é ter um modelo que funcione também para escalas de mudanças climáticas, ou seja, escala decenal. Como vocês puderam observar, a expectativa naquele momento era de realizar o edital até o fim do ano, ou seja, até o último mês de dezembro. Mas, por conta dos trâmites burocráticos, a licitação só deverá ser publicada em maio ou junho deste ano. A publicação dos editais para compra da capacidade computacional e dos equipamentos que vão dar suporte para esse computador, ela vai ser publicada toda de uma vez? Ou vocês já estão publicando alguma coisa com relação aos periféricos, vamos chamar assim? As metas 5, 6 e 7, que estão relacionadas ao modelo numérico de previsão de tempo e clima, elas estão relacionadas diretamente à aquisição do sistema de supercomputação. Porque mesmo que o modelo já estivesse completamente desenvolvido, não teríamos o equipamento
que suportasse esse tipo de processamento, tá? Então, são as metas, elas estão caminhando paralelamente. Então, tenho acompanhado os desenvolvimentos da meta 5, 6 e 7, que está relacionado mais à meteorologia. Estou coordenador desse projeto, do RISC, o Dr. Saulo Freitas é o meu substituto e ele é o responsável pelas metas 5, 6 e 7. Então, estamos caminhando de mãos dadas de forma que a gente consiga ter o modelo e a máquina que será utilizada para processar esse novo modelo, tá? Bom, então, como são diferentes aquisições que nós estamos fazendo, nós adquirimos, por exemplo, os projetos básicos das obras que são necessários fazermos, porque tem muitas adaptações, melhorias, modernizações que precisam ser feitas, mas do ponto de vista de equipamento, nós não fizemos nenhuma licitação ainda, tá? Então, isso aí nós devemos começar já nos próximos 60 dias a fazer todo esse processo licitatório de forma paralela. Tem todo esses processos licitatórios são bem complexos, tem toda a fase interna de procurar identificar a melhor solução, seja de sistema de armazenamento, de resfriamento, seja de sistema de supercomputação que atenda à nossa necessidade. E depois tem toda a fase de publicação do edital, identificação de possíveis fornecedores que atendam os requisitos, né, que foram levantados pelo INPE, e tem toda aquela fase onde o edital ele fica aberto por um determinado período de tempo, até que as empresas elas façam as suas propostas, enviam para o INPE, aí o INPE vai avaliar quais dessas propostas atendem os requisitos obrigatórios, né? Então nós temos 72 requisitos obrigatórios que as empresas devem cumprir e temos os requisitos desejáveis, né? Que a empresa que atender o maior número de requisito desejável e tiver um preço competitivo, ela passa a ser um candidato forte a vencer todo esse processo licitatório na compra do supercomputador. Então, isso aí, todas essas regras estarão contidas no edital que será publicado em breve, será feito um anúncio pelo Dr. Clésio, pela ministra Luciana Santos. Muito bem. E para que fique claro para o telespectador, para a gente também, o senhor falou em discussão de arquiteturas, ou eu vou chamar de maneira leiga de arquitetura descentralizada, vários equipamentos, várias máquinas, cada um com a sua capacidade, se reunindo para fazer o processamento total, ou uma máquina só, que tem um mega processador e tudo mais. O senhor falou de ter outras máquinas no futuro. Quer dizer, essa definição de arquitetura ela vai se dar à medida em que as propostas chegarem, ou vocês vão definir no edital? Não, nós queremos essa arquitetura aqui porque a gente entende que ela é melhor para a gente. Bom, nós definimos a arquitetura baseada em CPU. Tá? Então, o fornecedor ele pode ofertar uma solução CPU com um determinado tipo de resfriamento. Tá? Então, como o projeto são 4 fases, essa primeira fase nós teremos uma máquina baseada em CPU. A segunda máquina ela poderá ser uma máquina híbrida, baseada em CPU e em GPU. Pode ser uma licitação do zero, como pode ser a expansão da solução atual. Agora, do ponto de vista tecnológico, Edmond, juntar a primeira máquina com a última máquina, isso é inviável tecnologicamente, porque em 4 anos toda a tecnologia de supercomputação ela vai mudar muito, tá? Então, considerando todas essas particularidades, nós decidimos, ó, primeiro nós precisamos de uma CPU, um supercomputador ou um cluster de processamento de alto desempenho com base em CPU. Feito isso, nós conseguimos operacionalizar o Monan, e aí nós conseguimos ver mais a portar esse código do Manan e dos outros modelos de previsão numérica, tempo e clima, que são rodados aqui no INPE, para outras arquiteturas, por exemplo, como o GPU. Claro, obviamente o sistema de armazenamento vai crescendo também ao longo do tempo, mas assim, nós precisamos sempre estar atentos ao tipo de arquitetura, à tecnologia disponível, a taxa de comunicação dos dados nas redes rápidas. Então, são muitos pontos e características que eles precisam ser considerados de forma que a gente tenha uma solução que atenda às necessidades do INPE, de forma que a gente consiga melhorar
as nossas previsões numéricas de tempo e clima e também manter todo o nosso acervo de dados e imagens satélite que nós temos desde o início da década de 72, quando nós começamos a receber os dados satélite Landsat 1 e também dos satélites do INPE, como, por exemplo, a família Cibers, o Amazônia e outros satélites que teremos daqui para frente. Então, nós temos que olhar a arquitetura, tipo de sistema de armazenamento, nós temos que olhar o que nós temos hoje, o que nós teremos nos próximos anos, outros projetos que chegarão no INPE que precisarão armazenamento e sistema de processamento. Então, são muitas variáveis que precisam ser consideradas quando nós fazemos esse tipo de processo licitatório. É um projeto muito complexo, 7 metas, 4 fases, muito desafiador. Nós temos tido o apoio muito bom, muito importante da direção do INPE, da FINEP, da Fundação de Apoio e também dos colegas aqui dentro do INPE. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência para falar mais sobre o novo supercomputador do INPE. É um instante só, não sai daí. Desde 2016, foram ou são atendidos pelo supercomputador Santos Dumont mais de 280 projetos científicos e tecnológicos de todo o país, os quais produziram, desde então, mais de 460 artigos em periódicos nacionais e internacionais, mais de 30 livros e capítulos de livros, mais de 100 dissertações de mestrado, mais de 85 teses de doutorado e 10 depósitos de patentes. Além desse quantitativo, é importante atentar para a qualidade das pesquisas desenvolvidas por esses projetos, com publicações em veículos de renome internacional, como Nature e Science, dentre as mais conhecidas do público em geral. A área aeroespacial também se beneficia enormemente da capacidade computacional do Santos Dumont. Por exemplo, um projeto da Unicamp, com a colaboração de pesquisadores da Boeing e da NASA, investiga o ruído aeroacústico gerado por aeronaves, um dos problemas mais importantes da aviação em relação ao impacto ambiental. Evidentemente, o Santos Dumont também teve um papel ativo diante da urgência de pesquisas relacionadas à Covid-19. Para dar maior rapidez à entrada de estudos sobre o SARS-CoV-2, uma chamada de projetos específica foi aberta, de forma que em poucos dias projetos aprovados nesta chamada já conseguissem acesso aos recursos do supercomputador. Mais de 15 projetos foram implementados no Santos Dumont para subsidiar esses estudos, que vão desde a busca por medicamentos e vacinas até a vigilância genômica de novas variantes e a análise do impacto do isolamento social na eficácia do combate à pandemia. Essa rapidez na liberação foi possível não só pela agilidade na análise dos projetos pelo Comitê Gestor do Santos Dumont, como também pelo envolvimento da equipe técnica do Santos Dumont no LNCC na disponibilização do ambiente. Laboratório Nacional de Computação Científica, que funciona no Rio de Janeiro, supercomputador Santos Dumont, como ele é conhecido. Hoje, depois de ter sido reprogramado em 2019, ele tem uma capacidade de processamento de 5,1 petaflops. Isso equivale a 24.500 vezes mais rápido do que o notebook que você está usando na sua casa, se você estiver assistindo esse programa pela internet. O supercomputador que vocês estão almejando aí, com essa estrutura que vocês estão licitando, ele deve ter qual capacidade, doutor Ivan? Então, essa é uma excelente pergunta, Edmond, que é o seguinte. Então, quando nós vamos trabalhar e desenvolver uma arquitetura, nós temos que observar para que esta máquina ou essa arquitetura será utilizada, tá? Então, nós temos, por exemplo, diferentes tipos de aviões, de aeronaves, com diferentes requisitos ou necessidades, seja para passageiro, seja para cargo, seja para ambos, né? Então, esse sistema ele foi desenhado para atender a meteorologia nacional, que tem base em CPU, os nossos modelos de previsão numérica de tempo e clima. No caso dos nossos colegas do LNCC, que nós temos contato direto, nós estamos acompanhando tudo que eles estão fazendo, esse excelente trabalho que eles estão fazendo lá, eles têm tanto CPU quanto GPU. Então, a GPU, ela aumenta o número, a capacidade de processamento. Ela tem vantagens ela é bem mais rápida, ela é necessário muito mais energia elétrica
para manter essas instalações. Então, são características que a meteorologia, neste momento, é baseada em CPU. Será portado para GPU. Então, no supercomputador, ele não pode ser medido apenas na capacidade de petaflop. Nós imaginamos que nessa primeira fase, ela será mais ou menos 1.2, 1.5 petaflops, vai depender das propostas que nós iremos receber dos fornecedores, né? Então, o uso da máquina é que vai definir quantos teraflops ou petaflops terá uma determinada solução para um determinado tipo de aplicação, tá? Então, nós sabemos quais são as necessidades do mundo da meteorologia aqui no Brasil, do que ela precisa. E foi para esse sistema de supercomputação, foi desenhado justamente para atender essa demanda. Nós não poderíamos, por exemplo, comprar um supercomputador baseado em GPUs, instalar e a meteorologia aqui não poder rodar seus modelos numéricos de Não tempo ter e clima, software para né? rodar, né? Então, depende muito do que será executado na solução de supercomputação. Agora, um ponto interessante, né, quando a gente vê data center, como isso é construído, o INPE tem alguma característica diferente de outros centros de supercomputação aqui no Brasil, né? Bom, primeiro, nós somos um centro de pesquisa e um centro operacional. Nós temos a obrigação de entregar um determinado produto para a sociedade. Nesse caso que nós estamos falando, seja as imagens de prisão, as imagens satélites, o resultados do Biomas BR, do desmatamento, ou a previsão numérica de tempo e clima, né? Então, nós temos a parte operacional e a parte de pesquisa. Nós temos uma grande área de armazenamento de dados, porque nós, além de fazermos toda a aquisição desses dados de satélites, seja brasileiro, sejam satélites de parceiros internacionais, nós precisamos manter todos esses dados disponíveis e acessíveis. Então, nós somos uma curadoria de dados, imagens de satélite, de dados, previsão numérica de tempo clínico. Então, hoje nós estamos falando de área de armazenamento de 16 petabytes, tá? Com uma previsão de crescimento muito alta e acentuada nos próximos anos, porque hoje em dia, nós vivemos a era do Big Data, então a produção de dados é muito grande, tá? Então, nós conseguimos combinar dados de satélite com dados de previsão numérica de tempo e clima com os diferentes necessidades para atender o cidadão, a sociedade brasileira. Então, essa é uma das características que nós temos, por isso que nós definimos que, com base nos modelos numéricos de previsão de tempo e clima, que utilizam CPU, nós definimos a máquina com uma arquitetura baseada em CPU. Perfeitamente. Bom, o senhor tem insistido nessa informação e imagino, né? A gente imagina que é porque ela seja importante. Pelo que a gente está entendendo, dotar o INPE de uma capacidade de se tornar aí um data center público para armazenamento de imagens de satélite, de todo esse arcabouço aí, né? Todo esse repertório, essa biblioteca de dados que vocês recebem de satélite brasileiro ou de colaborações internacionais, é um ponto crucial do projeto, né? Talvez tão importante quanto comprar o supercomputador que vai fazer os cálculos. Que tipo de arquitetura a gente pode imaginar para um data center? São vários HDs juntinhos lá, um do lado do outro. O que vocês estão pensando em fazer que possa dar essa capacidade para o INPE de armazenar tudo que já foi feito nos últimos anos, todas as fotos de satélite que a gente já tem de CIBS, de satélite mode, modes e tudo mais, e mais o que vai vir por aí com os novos satélites brasileiros? Essa é uma excelente pergunta, Edmund, porque assim, no passado o INPE tinha várias áreas de tecnologia da informação, cada um com seu servidor, cada um com seu storage, com seu sistema de armazenamento, né? Então estava muito pulverizado na instituição. Isso era ruim, porque nós tínhamos muitas áreas duplicando o serviço, trabalho duplicado, gasto duplicado. Então, nos últimos 3 anos, depois dessa reestruturação do INPE, que foi criada essa coordenação de infraestrutura de dados de supercomputação, no qual o INPE elegeu o data center melhor que ele tinha, que é esse prédio do CPTEC, né, esse centro de dados, e decidiu dar condições, nós aglutinamos todos os equipamentos, sistema de armazenamento, servidores, supercomputadores, aglutinamos competências na área de tecnologia para cuidar dessa infraestrutura, de forma que a gente tenha uma infraestrutura classe internacional que consiga atender tanto usuários
de supercomputação, usuários que precisam de processamento tradicional em servidores e usuários que precisam armazenar os seus dados. Bom, e com isso, houve uma mudança muito boa, muito interessante do INPE, que nós conseguimos economizar recursos públicos, nós conseguimos melhorar a nossa capacidade de atendimento às demandas, dos projetos e programas do INPE. Isso foi uma coisa muito boa. Estamos em plena expansão, né? Então, outros projetos e programas do INPE nos procuram. Olha, eu tenho um projeto assim assado, eu gostaria de colocar nessa infraestrutura, porque nesse novo modelo, Edmond, o pesquisador ele não precisa se preocupar com questões básicas, por exemplo, de fazer um processo licitatório para comprar um servidor, não precisa se preocupar com energia elétrica. Ele não precisa se preocupar com óleo diesel. Então, nós racionalizamos tudo isso e colocamos numa infraestrutura. Isso é uma coisa muito interessante do ponto de gestão pública, né? De economia, e Muito melhor bom, né? uso Porque o dos pesquisador recursos só públicos. pode. Daí o pesquisador só se preocupa com pesquisa, né? Exatamente, né? Então, isso foi um avanço muito significativo. Nós estamos na fase de migração dos últimos projetos para cá, e o pesquisador ele vai trabalhar e se dedicar à pesquisa. Isso é uma coisa muito importante, interessante e que tem gerado bons frutos, né? Por exemplo, todo o projeto Queimadas, o projeto DT, estão todos sendo migrados, quais não foram, para essa nova infraestrutura, para essa nova facility que o INPE está fornecendo, tá? Então, isso é um avanço muito bom, muito significativo. Temos muitas coisas para fazer ainda, sabe, Edmond? Por exemplo, nós pretendemos criar a cloud do INPE, né? Vai dar mais condições e melhorias para os usuários do INPE, né? Então, isso são uns projetos que nós iremos tocar daqui para frente, de forma que a gente consiga fazer um centro de dados geoespaciais, de forma que a gente consiga prover para os nossos usuários, em tempo quase real, processador, memória e área em disco. Então, nós fornecemos serviço de supercomputação para os nossos usuários, fornecemos serviço de processamento tradicional, serviço de armazenamento de dados. Então, hoje, o que acontece é o seguinte, tem um pesquisador que ele precisa, eu preciso de um servidor, com 50 processadores, 50 GB de memória. Ele teria que fazer todo um processo licitatório, demoraria um ano. Hoje nós fazemos tudo isso para ele em 30 minutos. Então, nós entregamos isso para ele. Então, ele não precisa se preocupar. Então, é um modelo que muitas outras organizações têm feito isso. O INPE também está fazendo isso. Nós estamos tendo bons resultados. E esse é o caminho, sabe, o Edmund? Nós precisamos estar assim, na fronteira da tecnologia, na fronteira de ciência, dando condições melhores para o INPE, para os nossos pesquisadores, de forma que a gente consiga avançar a ciência no nosso país. Muito bem, eu gostaria de agradecer demais, mais uma vez, a participação do Dr. Ivan Barbosa, que é o coordenador de infraestrutura de dados e supercomputação do INPE, está coordenando esse projeto, aí, essas 7 metas para implantar o novo supercomputador do INPE, que não será mais rápido do que o Santos Dumont, lá do LNCC, por razões que o doutor Ivan explicou. A previsão do tempo no Brasil, nesse momento, não precisa disso, mas existe a possibilidade do projeto avançar em termos tecnológicos a partir da segunda máquina. Edital que deve ser lançado em mais ou menos 60 dias. A gente fica aguardando o anúncio oficial. Estamos à disposição para divulgar, viu, doutor? Agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho que nós estamos fazendo aqui no INPE. Nós estamos à disposição. A gente agradece a sua audiência e volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Você que quiser conferir todo o conteúdo já produzido pelo BCC, basta acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela nesse momento, ou na própria página da TVT. Também temos todas as atrações da rádio do CineCT pelo Facebook. Tchau, gente. Um abraço.